um pouquinho hoje sobre a culpa depois da masturbação, principalmente para nós mulheres. Então vem comigo. Olá, minhas garotas, tudo bom com vocês? Eu sou a Raíssa e você está aqui no canal Garota Molhada e hoje vamos falar um pouquinho sobre, então, a culpa depois da masturbação. Mas antes de começar esse assunto, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar a notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui, porque tem vídeo 2 vezes por semana, toda segunda e quinta-feira às 10 da noite. Quando você ativa a notificação, você não perde conteúdo novo, tá bom? E não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo também, porque o like ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas dentro da plataforma. E aí a gente vai levar a palavra da masturbação para muito mais gente. Então já deixa o seu like também. Pra gente falar sobre a masturbação feminina, a culpa que a gente carrega toda vez que a gente se masturba, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender como que foi feita uma repressão muito grande para que nós, mulheres, tivéssemos a nossa sexualidade extremamente reprimida. Então, a gente teve períodos no século XIX de extrema religiosidade, de não poder falar sobre sexo, do sexo ser apenas para reprodução. Tivemos também um momento de histeria feminina, se não me engano, no século XX, que as mulheres foram retratadas como histéricas porque elas tinham desejo e elas não eram saciadas, né, naquele desejo porque achavam que somente a penetração era o modo de saciar a mulher e não é. Hoje a gente tem muito mais pesquisas, ainda pouco se comparado ao que a gente tem com relação ao pênis, mas temos pesquisas que mostram que a grande parte das mulheres não tem orgasmo com penetração, então precisa de estímulo clitoriano. E, enfim, a religião e a sociedade machista que a gente vive como um todo fizeram um grande trabalho de lavagem cerebral para que nós, mulheres, nos sentíssemos culpadas por ter desejo, por ter vontade de transar, por ter vontade de sentir prazer. E isso veio sendo carregado por séculos, entendeu? E a gente só conseguiu começar a desmistificar um pouco isso nos últimos anos. Vamos botar aí uns 50 anos, nos últimos 50 anos que a gente está conseguindo conversar mais sobre este assunto, estudar mais sobre o clitóris, entender melhor sobre a sexualidade da mulher. Então é algo muito recente e com anos de repressão, muita coisa ficou, entendeu? Muitas consequências desses anos de repressão ficaram em nós, ficaram na nossa cabeça. E a primeira coisa delas é, então, a culpa depois de uma masturbação. Porque sempre foi ensinado que é pecado, que é errado, que quem faz isso é puta, que é mulher que não se dá ao respeito. Enquanto que os homens são estimulados à masturbação desde os 12, 13 anos de idade, entendeu? Se ele nunca se masturbou com 12, 13 anos de idade, a galera já começa a zoar. Mas para nós mulheres tem uma culpa que a gente carrega desde que a gente nasce. O tratamento com a gente é totalmente diferente. A gente não pode colocar a mão na nossa vulva quando a gente é criança, nem por curiosidade, assim, se a gente vai olhar, já tem alguém falando, tira a mão daí, não pode colocar a mão aí. E aí a gente cresce, então, vendo que a gente não pode colocar a mão ali, que a gente tem que casar virgem, que a gente não pode expressar nossos desejos porque senão a gente é puta. Gente, crescendo com tudo isso em volta da gente, como que a gente não vai sentir culpa na hora de uma masturbação? Como que a gente não vai ter um bloqueio na hora de se masturbar? É muito difícil, e eu entendo, porque eu já fui a pessoa que tinha um bloqueio muito grande com a masturbação. Eu tinha nojo, porque a gente é ensinada a nem colocar a mão na nossa vulva direito, então a gente tem nojo, a gente acha que é errado, que é pecado, que são muitas coisas, entendeu? Muitas coisas ruins relacionadas à nossa vulva, quando na verdade não. E aí, o que falta é informação. Quando a gente começa a se informar mais, a entender melhor sobre o nosso corpo, sobre como funciona cada pedacinho da nossa vulva, sobre como funciona a nossa vagina, a gente começa a ter uma outra perspectiva das coisas. Até porque a gente começa a enxergar também como que os homens são tratados com relação a isso. E é muito injusto que pra eles seja algo super de boa, super normal, que eles têm que fazer mesmo, e pra gente é algo que não pode, que você não deve fazer, que você deve se segurar.
não faz sentido, porque temos desejos também, temos vontades, queremos gozar, queremos sentir, queremos nos dar prazer também. E eu acredito que somente a informação é que vai conseguir libertar a gente dessa culpa, dessa coisa ruim que parece que paira assim na masturbação, sabe? Que a gente, por mais que a gente queira, que a gente tenha vontade de saber como é, de experimentar, de fazer o DJ ali de fato, sempre tem uma coisa falando na nossa cabeça que, mas será que eu deveria fazer isso mesmo? Eu acho que é melhor eu não fazer. Mas será? Sabe, sempre tem essa coisa da gente duvidar disso, se a gente deveria fazer isso mesmo ou não, da gente sentir culpa, da gente, enfim, achar que não é algo certo, de que não é algo pra gente fazer, quando na realidade a gente pode fazer o que a gente quiser, o corpo é nosso, a gente pode se conhecer sim. Então, o primeiro passo pra gente se libertar de vez, porque essa culpa, gente, ela é muito difícil de carregar. Só que é uma culpa que não foi a gente quem causou, colocaram isso na gente. O primeiro passo é a gente se libertar disso. Quem tiver acesso à terapia, eu recomendo que faça, porque terapia vai ajudar não somente neste caso, mas em todos os outros casos da sua vida. Todo mundo precisa fazer terapia. Mas principalmente a gente precisa ir atrás de informação, entender como que tudo funciona, entender por que a gente sente essa culpa, estudar um pouquinho de história para entender como que foi essa repressão em cima das mulheres, da sexualidade das mulheres. Então a gente tem que entender que foi algo implantado na gente e não algo com a qual a gente já estava, né, sempre esteve assim, não, implantaram isso na gente. E tá na hora da gente se libertar. Então é bom a gente ter consciência do que aconteceu, de como isso afetou a vida de muitas mulheres e como isso afeta a sua vida como indivíduo, né? Porque apesar de sermos mulheres, mas como indivíduos somos diferentes, como isso afeta a sua vida e começar a trabalhar a sua mente para se libertar disso, porque não tem outra forma. É a gente ir trabalhando aos pouquinhos, se libertando aos pouquinhos desses pensamentos, dessas imposições, né, de que são coisas erradas e tudo mais, e ao mesmo tempo já ir tentando se masturbar. Eu sei que é um dia de cada vez, que tem dia que você não consegue, que você não se sente confortável, mas eu já dei algumas dicas aqui sobre a masturbação, de como fazer uma masturbação boa, de como você criar um clima com você mesma, pra você não ficar pensando em mil coisas, porque a gente fica noiada, eu sei, a gente fica, ai meu Deus, mas será que eu deveria ter fazendo isso? Ai, eu acho que não. Então assim, pra gente não ficar noiada, a gente já cria um clima com a gente mesmo, bota uma musiquinha, toma um banho, passa um hidratante, sabe? Faz uma coisa assim como se fosse um processo de autocuidado também, porque a masturbação também é isso, é autoconhecimento, é autocuidado, é entender como funciona o seu prazer. Então, coloca isso na sua mente, vai testando aos pouquinhos, se precisar, usa um vibradorzinho pra ajudar, mas vai testando, vai se libertando, porque conforme a gente vai experimentando, entendendo e sentindo o prazer, a gente vai vendo que tá tudo certo, que não tem nada de errado, que é só realmente conhecer nosso corpo e sentir bastante prazer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, porque eu entendo, eu já fui a pessoa que se sentia extremamente culpada por conta de uma masturbação, até que eu fui entendendo melhor como que tudo funciona e fui me libertando desses estereótipos, desses padrões relacionados à masturbação, que a mulher que faz isso é puta e tudo mais. Não é, gente. A mulher que se masturba é uma mulher preocupada com o seu autoconhecimento e com o seu prazer. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau!